Olá, eu trouxe agora para você os fundamentos da massagem Shantala e algumas reflexões. Eu vou tentar estabelecer como se fosse uma conversa contigo agora. Eu vou te trazer um pouco dos mundos do seu bebê, para você entender que ele é muito mais do que um pequeno ser com necessidades físicas e de embalo no teu colo. Eu espero que isso agregue muito para você como pessoa e também como profissional, se você quiser trabalhar com a Shantala de várias formas que é possível. Vamos lá. O seu curso ele está sendo baseado muito, assim, a maior parte dele eu quis a base no livro Shantala, uma arte tradicional de massagem para bebês do médico Frederic Leboyer, que ele foi um grande observador dessa arte de amar pelo toque. Então vou citar muito ele, porque ele fala muito sobre o início da vida, que é um assunto muito polêmico. Então, quando realmente começa a vida? Tenho certeza que você já parou para pensar. Quando começa? Quando o coração do bebê bate? Quando ele nasce? Quando você descobre a gravidez? Quando que começa a vida? E eu não quero trazer, o que eu vou falar não é nenhuma verdade, é uma reflexão somente, ok? Para a gente trabalhar com pessoas, a gente precisa ter uma visão holística dela. Hoje não basta mais você pensar na saúde de alguém, seja ela bebê, adulto, enfim, como algo que você medica e fica tudo bem. Né? Por que trouxe aquele sintoma? Por que tem aquela dor, aquele choro, aquela tristeza? E aí a gente precisa pensar no ser humano como algo integral, ele não é só feito de carne, ele é feito de emoção, ele é feito de condições sociais e econômicas, que tudo vai influenciar numa saúde. A última coisa que ele vai te mostrar é o físico dele. Por trás disso tem uma raiz muito grande de acontecimentos. E hoje a gente precisa ver dessa forma o ser humano. E dessa forma o ser humano desde que ele nasce. Por isso que essa visão holística a gente vai trazer para o nosso bebê nesse momento. Antes desse bebê nascer, antes de você ter ele no colo, poder tocá-lo e vê-lo, ele teve uma vida que você não viu. Muitas vezes, se você é mãe, você sentiu, se você gerou esse bebê, você sentiu ele se mexer, você viu através de um ultrassom. Esse bebê, ele se mexe, ele escuta, ele tem sensações, ele escuta o coração da mãe bater, os movimentos do intestino que faz barulho e se mexe embaixo dele, ele escuta a tua respiração. Ele sabe quando você está correndo, quando está subindo uma escada, quando você está descansando, quando você está estressada ou que você está feliz. Ele sabe o que você come. Então ele vive em um mundo, só que é um mundo diferente do nosso aqui fora. E a gente precisa entender que antes dessa vida, ele teve uma outra vida e que ele não vai desassociar isso porque ele nasceu. E a partir do momento que você entende que ele teve essa vida e ele tem necessidades ainda dessa vida anterior dele, quando ele nasce, dessa vida dentro do útero, que ele traz lembranças, ele traz sensações para sobrevivência. Quando você para pensar nisso e consegue entender, o teu convívio e a tua responsabilidade na saúde desse bebê, no bem-estar dele é totalmente diferente. O vínculo que você estabelece quando você entende essa criança é totalmente diferente, muitas vezes, do que você tem agora. Dentro no mundinho do útero, a criança ela sente o mundo, mas ela não tem ideia do que é estar separada desse abraço quente, úmido, confortável que é dentro do útero, esse ninho. E aí ele nasce. E o que nasce junto com a criança? Vamos pensar trazendo para a tua realidade. Hoje você tem um emprego, uma casa, algo para se locomover, você tem a sua família, e aí, daqui 2 horas, eu venho e tiro tudo isso de você. Como você vai se sentir nesse mundo novo? Isso é uma reflexão que a gente precisa trazer, porque o nascimento do bebê, ele é
uma passagem muito importante para ele. Eu não estou falando que é algo ruim o processo de nascimento, mas é algo muito marcante na vida dele. E se você está nessa vida nova, que agora você tem que recomeçar, você precisa de uma casa nova, você precisa recuperar sua família ou formar uma outra família, arrumar um outro emprego, você vai esquecer da sua família antiga, da sua casa, do seu emprego? Você não vai esquecer. Você vai trazer essas experiências, algumas necessidades, algumas memórias para a sua vida nova para te ajudar. E é isso que o bebê faz quando ele nasce. Só que quando ele nasce, o medo nasce junto com ele. O bebê tem medo. O mundo exterior dele, o mundo fora do útero, lhe causa medo porque é tudo novo. A gente como adulto tem medo do novo. Imagina para o bebê como que é isso se ele não teve uma experiência fora útero ainda, como a gente já teve. O medo do desconhecido, dos sons estranhos, da fome, o bebê não entende o que é fome. Ele só sente e é visceral, é algo muito grande para ele. Ele tem medo do abandono. O companheiro do bebê é o medo. Olha só que interessante. Antes, dentro do útero, o tempo inteiro, sem precisar pedir, sem precisar requisitar nada, ele estava sendo embalado. Ele estava sendo nutrido. Ele estava sendo acarinhado. Ele não tinha fome. As paredes do útero faziam uma massagem sobre ele. Então ele estava sendo tocado. Ele estava reconhecendo os sentimentos, as ações da mãe. No nascimento, ao contrário do que muitos pensam, não é um sofrimento algum para o bebê, e sim um rito de passagem à experiência mais extraordinária e uma das mais importantes que esse humano vai ter na vida dele, que é o nascimento. E até aí a gente precisa pensar que não é um foco do curso, mas pensar como que você quer que o seu filho venha ao mundo. Qual experiência a mais extraordinária experiência da vida dele, como que você quer que isso seja para ele? Porque ele nunca vai esquecer. Isso vai ficar no inconsciente dele, refletindo durante a vida, o tempo inteiro. O nascimento é aquela massagem do canal de parto sobre o corpo dele, é um entendimento de algo novo e grandioso acontecendo, ele está vendo que algo está acontecendo. Então, para o bebê é um nascimento, para a mãe é um renascimento, e aí o aprendizado é junto. Por isso que é muito importante o estabelecimento do vínculo de alguma forma, que não seja somente amamentar, embalar, dar banho e colocar para dormir. E aí eu trago a massagem como uma forma muito gratificante e benéfica para ambos, e que você vai conseguir aí fazer na sua prática do dia a dia com toda certeza de forma bem fácil. Os primeiros dias de vida desse bebê fora do amparo maternal, aí sim que começa a batalha dele, é aí que começa a matar um leão por dia, e esse leão é muito maior do que o nosso leão, que a gente tem que matar por dia. São desafios de um mundo cheio de monstros, cheio de provações, é um mundo desconhecido para ele. E aí a importância nossa de entrar e entender esse mundo para que facilite para ambos é muito importante, muito bacana. Esse bebê nasce e ele vai encontrar o quê? O vazio, né? Eu não sei se você percebeu, um bebê recém-nascido, ele fica com as mãozinhas assim. Porque ele não tem mais onde se apoiar, ele não tem o útero mais. E é por isso que a gente faz aquele charutinho muitas vezes, para que ele se sinta mais confortável e seguro, para remeter ele a alguma memória, alguma necessidade intraútero, que era o mundo dele até então, e agora ele está conhecendo coisas novas. Só que o nascer, ele tem ausência de movimento, não tem mais o embalo, não tem mais o andar da mãe. Não tem mais som, agora é tudo silencioso. Ele não ouve mais o coração bater, ele não ouve mais a respiração, não ouve mais os órgãos funcionar. E nem as vozes aqui de fora. E aí ele fica no silêncio, no vazio, e nada mais se mexe. É ele por ele mesmo dentro de um berço. E isso é muito louco para ele, isso é muito cruel para o bebê. E como se não bastasse tudo isso, a nossa sociedade
nos fala que se esse bebê ele for pego no colo a todo momento, ele vai ficar mimado. E aí a tendência é, eu não posso mimar o meu filho, eu tenho que deixar ele no berço. E aí ele está no silêncio, no vazio, nada se mexe, não tem nada com que ele associe que um dia ele viveu. E aí ele chora. E a gente acha que é fome. Aí vai, nutre ele de leite, mas não nutre com todas as coisas que ele precisa, para que ele se lembre que ele ainda está vivo de forma confortável como ele vivia dentro do útero. Então não é só alimentar e embalar. É cruel quando a gente deixa uma criança, um bebê chorar, porque ele não pode ficar mimado quando pega no colo. Isso é crueldade. Isso é fazer com que ele deixe de confiar no ser humano. Ele deixa de confiar no seu cuidador, porque quando ele mais precisa, ele é abandonado. Parece algo muito grande, parece exagero meu, mas para o bebê é assim que ele entende. É totalmente diferente do que a gente pensa. Então vamos entender para a gente conseguir conviver, né? Fazer o melhor para ele. E como se tudo isso não bastasse, tem um monstro gigante que o assombra a cada 1 hora, que é um monstro que ele nunca teve que enfrentar até então, que não é um monstro que ataca ele de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Esse monstro grita e dói, que é a fome. Aí ele chora, aí ele berra e ele pede por socorro. E aí também limitar as horas de alimentação dessa criança é tão cruel quanto deixar ela sozinha, porque o monstro cresce, o monstro vai tomando conta. O monstro da fome é a necessidade de cada bebê. O seu bebê não é igual ao da vizinha, não é igual ao da irmã, não é igual ao da tia. Esquece isso, é ele. Ele é um indivíduo, tem necessidades individuais, não é igual a ninguém. E não deixe que o monstro da fome cresça sobre ele. E você vai ver que ele não tem só a fome física, que você vai amamentá-lo, dar a papinha, enfim, a comida dele. E que ele tem fomes diferentes. Fome do afeto, fome do carinho, fome do toque. Para nós adultos, a fome é muito fácil. A gente nem chega a ter fome direito, né? Dá aquela ausência no estômago, a gente já vai lá no armário, na geladeira, pega um petisco e tá tudo resolvido. E ele vai. O bebê não procura, ele depende. Ele tem a dependência exclusiva do cuidador dele. Então a fome para ele, você pode ter certeza, é muito maior do que a nossa, tem um significado muito maior. A fome dói, o bebê berra, pois ele não entende o que está acontecendo e aí o mundo se divide. Além dele ter um mundo que antes era intraútero, agora ele entende que o mundo é aqui fora. Ele não entende que o corpo dele está separado da mãe ainda, pelo menos até os 3 meses ele não entende isso. Então ele entende que ele é uma extensão do corpo da mãe. E aí ficar sozinho ele passa a não entender menos ainda. E agora tem um outro mundo. Então ele tem um mundo dentro, que é a fome, e fora, que é o leite. Então ele entende, né? Dentro eu tenho a fome, para saciar isso vem de fora e tem o leite. Aí nasce para ele o espaço, que até então ele não sabia do espaço dentro e o espaço fora. Cada dia é uma vivência totalmente diferente, um mundo novo que ele encontra. Diferente para a gente, que entra numa rotina e já conhece tudo. Então, muitas vezes, passa-se meses e a gente não aprende coisas novas. E ele sim, a cada minuto ele aprende. Então, tudo é muito mais intenso. Dentro a fome, fora o leite, no meio deles é o silêncio, aquela espera que assusta, que é o tempo. Então vamos fazer do tempo do bebê algo mais gratificante para ele, mais prazeroso, menos sofrido. Por isso que ele berra, não é a fome que o atormenta, e sim a novidade das sensações, porque tudo é novo e cria proporções imensas, fica tudo gigante para ele, de sentimentos e sensações, porque para ele o mundo exterior
está morto, muito diferente do que ele tinha antes. E aí que a gente entra, que é claro que a gente precisa alimentar o físico desse bebê com leite, sim, o sistema digestório dele para que ele cresça, se desenvolva, mas também o alimentar a pele, tanto quanto o ventre dele, tanto quanto a barriguinha. Porque antes ele era alimentado pela pele através das paredes do útero tocando. E agora a gente não tem mais isso, agora a gente tem nossas mãos, o embalo, a massagem. Nesse mundo enorme, novo, cheio de novidades e do desconhecido, é preciso desenvolver sensações do passado para que a gente consiga oferecer a paz, a tranquilidade e a segurança para esse bebê. O que é trazer sensações do passado? É da vida dele mesmo, intraútero. Por isso que muitas vezes, quando a gente faz algum som perto do ouvido do bebê, ele acalma. Quando embala, ele acalma. Quando enrola, ele acalma. Que traz a paz, a segurança para ele, porque ele lembra que lá ele estava seguro e aqui ele não se sente. Aí a gente tem que trazer novamente essas sensações para ele. E a pele, ela não esquece essas sensações, né? Antes, no início, vamos pensar em um parto natural, um parto normal, as primeiras contrações do útero eram aterrorizantes para esse bebê, até que ele foi conhecendo e vendo que essas contrações não eram ruins. E aí ele sentia como um abraço apaixonado, né? Um carinho imenso, como uma massagem mesmo. E depois do nascimento a gente precisa provar para ele que a massagem e o carinho através da pele não terminou, que ele pode ter essa segurança, essa paz, essa tranquilidade através do toque. E aí é uma coisa muito interessante que eu falo que os humanos eles não são muito diferentes dos animais. Às vezes só acrescentando a consciência, o raciocínio, que eu acredito também que os animais tenham, mas, por exemplo, as mães, para que os filhotes sobrevivam, ela vai lamber esse filhote. Ele nasce, ela já lambe esse filhote. E não somente no nascimento, ela sempre está lambendo, mostrando para ele que ele é acarinhado, que ele tem essa segurança. E se por um acaso, dentro de uma ninhada de um filhote, a mãe deixa de lamber ele vai morrer. Ele não consegue sobreviver. E assim é na natureza e a gente precisa resgatar essa aproximação, o que foi esquecido. Então, a massagem que você vai fazer no bebê através da Shantala, ela vai prolongar essa poderosa sensação que ele tinha no mundo uterino dele, essa sensação rítmica, lenta, de movimentos do útero, e a gente evita com que haja uma ruptura brusca da proteção que ele sentia pela vida dele e que causa tanta abstinência e sofrimento nessa criança, por isso que ela chora. E ela sempre vai chorar se ela não tiver essa alimentação da pele dela. Quando o bebê chora, ele pede muito mais que alimento, ele pede para resgatar o equilíbrio dele. E a gente precisa resgatar esse equilíbrio do preencher dentro com leite e fora com o toque. O alimentar o fora é tão importante quanto o alimentar dentro. Quando a gente massageia, a gente vai ajudar o bebê a passar pelo deserto dos primeiros meses de vida, que eu acredito que seja os mais complicados para ele, os mais sofridos, porque ele está conhecendo tudo, para que esse bebê não sofra, não sinta angústia. Precisa falar com esse bebê através do toque, você vai aprender isso, vai ser muito bacana. Que é o que você já faz no banho, por exemplo, que ao trocar a fralda ou acarinhar esse bebê, mas de uma forma um pouco diferente, um pouco mais intensa nessa massagem. Nos seus sentidos fisiológicos, ele tem o olfato, que permite com que ele perceba o mundo fora do alcance das suas mãos, ele sente cheiros à distância. A visão desse bebê, que permite ir muito mais além dos limites de espaço dele. O paladar, que traz sensações diversas de fora para dentro do seu corpo. Mas o tato, ele é transcendental. Ele vai além de tudo que você imagina. É o mundo concentrado na pele dele.
Aí é tudo de uma vez só, é muito intenso. Aí que tem os nossos rótulos patológicos que eu falei no comecinho dessa aula. Por que os bebês têm tanto problema de pele? Erupções, aquelas dermatites, aquelas bolinhas, inflamações, pústulas, bem comuns na infância. O que está acontecendo com esses bebês? E aí a gente vai comprar uma pomada, passa, ou dá algo para esse bebê beber, né? Tomar medicação. Essa pele que fala o que está acontecendo é uma pele mal amada, é uma pele que não é nutrida de afeto. Ela precisa se nutrir, ela precisa ficar saudável, e esse saudável vai acontecer pelo toque. É preciso nutrir com amor e a energia dessa mão, e muitas vezes não com pomadas anti-inflamatórias. Eu não estou falando para você deixar de passar o que o médico recomenda, mas que você entenda de uma forma diferente o que está acontecendo muitas vezes com o seu bebê. Embalar, acarinhar, pegar e massagear são alimentos preciosos e indispensáveis para o bebê, tanto quanto as vitaminas e sais minerais da alimentação dele, do leite. Se a criança não receber calor, não ouvir a sua voz, não sentir o seu cheiro, o seu toque, mesmo cheia de leite, ela morre de fome. Isso é pesado da gente pensar, né? Mas isso acontece. Uma criança que é massageada, um bebê que é massageado, ele é um adulto totalmente diferente. A saúde dele, física, psicológica, emocional, a forma com que ele vai ver as pessoas, os relacionamentos futuros dele, vai depender tudo do que você fizer agora. E é isso, uma reflexão que eu quis trazer. Eu espero que a gente tenha ajudado de alguma forma esse comecinho desse curso. Leve essa reflexão no seu dia a dia. Nunca esqueça dessas palavras, desse novo ver que eu tentei passar aqui, que vai ser muito importante na tua trajetória aí com o seu bebê. Obrigada e até a próxima aula.